Pessoal, observando aqui então a etapa número 1 desse mapa, vocês podem notar aí que ela é muito semelhante à atividade de estudos número 1 aí da disciplina, né? Então aqui, só que nós temos duas vigas aí a serem determinadas essas grandezas, né? Então foram fornecidas aqui pra gente a seção transversal das vigas, né? E nós temos aí duas perguntas a serem respondidas em relação a essas seções, tá? Então, ó, na primeira pergunta aí é pra gente calcular o centroide de cada uma dessas seções transversais. E depois é para a gente calcular o momento de inércia de cada uma das seções transversais que foram dadas acima. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu já vou, por exemplo, separar o problema em duas partes, em parte A e parte B. Eu vou primeiro calcular então o centroide e o momento de inércia da figura A e depois eu vou repetir os cálculos aí para a figura B. Acho que fica mais tranquilo assim, sem ficar misturando todos os cálculos, né? E, gente, ó, como então nós temos aí uma atividade de estudos que ela é muito semelhante, eu vou adotar exatamente a mesma metodologia de cálculo que nós utilizamos ali na atividade de estudos 1 também, tá? Então, ó, do jeito que eu falei para vocês, eu quebrei ela aqui então em duas figuras, beleza? Então eu tenho aqui a figura A, tá? Então a gente pode observar que ela é uma figura composta, né? Então eu vou separar ela em três figuras diferentes, esse aqui é o nosso primeiro passo, tá? E vamos só lembrar, pessoal, que o centroide aqui da figura como um todo, na verdade, ele é calculado fazendo-se uma média ponderada do centroide de cada uma das figuras que nós temos aqui, né? Então, o primeiro passo seria determinar o centroide de cada uma das figuras, né? Então, só lembrando aí, o centroide, na verdade, ele é uma coordenada geométrica que diz respeito ao formato da figura que nós temos. Não necessariamente o centroide da figura inteira precisa estar dentro da figura aqui, tá? Só que nesse caso aqui ele vai estar, né? Conforme vocês podem observar, uma figura toda simétrica, tá? E isso ajuda a gente, inclusive, nos cálculos aí que nós temos que fazer. Tudo bem, gente? Então vamos lá, vamos iniciar. Eu, por exemplo, peguei a mesa aqui da nossa figura, tá? Vou chamar essa mesinha aqui, ó, de figura 1, tá? A alma da mesa aqui, pessoal, eu vou chamar ela de figura número 2, e aí essa outra mesa aqui eu vou chamar de figura número 3, tá? Consequentemente, cada uma dessas figuras de forma independente possui seus centroides, né? Então eu vou chamar aqui de centroide 1, centroide 2 e centroide aqui número 3, ok? Lembrando então, pessoal, que a coordenada do centroide, na verdade, ela é dada em relação ao eixo de simetria que eu tenho na figura, né? Como é uma figura plana, ó, o eixo de simetria dela corta aqui, ó, tá? A base dela, né? Aliás, o meio da figura aqui, ó, nesse eixo horizontal, tá? Bem nesse ponto. E aí, no caso da altura da figura, o eixo de simetria ele passa bem no meio dela aqui, né? Então a união desses dois eixos de simetria me dá o centroide, né? Independente se a figura ela tá deitadinha assim ou se ela tá em pé. Tranquilo, pessoal? Então, primeiro passo aí que eu vou fazer vai ser determinar as coordenadas desse centroide, né? Lembrando então que a gente tem coordenadas x e coordenadas y para o nosso centroide aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá então, gente. Primeiro centroide aqui, centroide 1, o primeiro ponto da coordenada dele seria a coordenada x, né? Se vocês observarem, pessoal, o eixo de simetria de x é essa linha amarela que eu já deixei marcada aqui, tá? E aí ele é cortado aqui, pessoal, no meio, tá? Pelo nosso eixo de simetria em y. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos essa distância que vale 120 e o ponto central aqui, pessoal, seria 60, tudo bem? E, gente, ó, para as três figuras, eu gostaria que vocês percebessem o mesmo cenário, tá? Então eu vou ter aqui essa medida de 60 também aqui para o meu C2, lembrando, obviamente, que o problema forneceu para a gente aqui um sistema de coordenadas, né? Então, em relação à origem aqui, ó, tá? Esse ponto aqui em x ele vale 60, ok? Então não é somente o pedacinho da figura, não. Tem que ser em relação à origem, tá? Ó, ao sistema de coordenadas que foi colocado aqui pra gente. Então todo mundo aqui, ó, se vocês observarem, ele vai ter a coordenada x valendo 60 aí, né? Então agora a gente precisa fazer uma determinação das coordenadas em y, tá? Então vamos pegar do primeiro centroide aqui, pessoal, ó. Eu tenho aqui 28, né? Aí a alma da nossa mesa aqui, ó, tá valendo 180 e percebam que até aqui, ó, eu tenho a metade de 28 que dá 14, né? Então é só somar os três, ó, 28 mais os 180 e mais 14 aqui, tá? Fazendo essa somatória, pessoal, nós vamos ter um valor de 222. E isso aqui está em milímetros, não é isso? Conforme foi dito aí pra gente aqui na figura, ó, dimensões em milímetros, tá? Vamos fazer a mesma coisa então para outra figura, tudo bem? Ó, para o nosso C2, eu vou ter aqui, pessoal, 28, tá?
e o ponto aqui ele vai estar localizado na metade aqui dos 180. Vocês concordam com isso, né, gente? Então eu tenho 28 mais a metade de 180 aqui, que dá... metade de 180 é 90, né? Então, aí 28 com mais 90, nós temos 118, né, pessoal? Então, 118 aqui, ó, tá? Unidade milímetros também. E por fim, a terceira aqui, acho que vocês concordam comigo que ela vai valer a metade aqui de 28, né? Então, nós vamos ter 14 milímetros aqui. Tudo bem, pessoal? Então, gente, agora próximo passo aí que nós vamos definir, né? É o seguinte, para a gente determinar as coordenadas do centroide, estou usando a mesma equação que eu utilizei na atividade 1, eu tirei essa equação diretamente do livro de vocês, né? Mas a coordenada x do centroide da figura, ele é dado, pessoal, simplesmente fazendo aqui a divisão do nosso momento estático pela área que nós temos aqui, tá? E se fosse para uma figura. Só como eu tenho uma composição de figuras, a gente vai transformar isso aqui numa somatória, né? Como são figuras planas, né, pessoal? A gente trabalha aqui com a somatória, tá? Se não fossem figuras planas, a gente ia ter que integrar, o negócio fica um pouco mais complexo, né? Então, vamos lá. O nosso momento estático aí, pessoal, ele é calculado fazendo a coordenada x, tá certo? Do nosso centroide vezes a área da figura. No caso, xi aqui seria o nosso x1, tá certo? Ó, e esse AI seria a área da figura número 1. E o mesmo raciocínio se aplica para todos os outros, né? Aí para a figura aqui eu tenho o mesmo cenário, ó, tá? Então nós vamos utilizar um AI, onde o nosso AI aqui ele seria a área da figura que a gente está analisando aqui. E aí depois a gente faz a mesma situação aqui para o nosso Y, né? Então a gente vem aqui e aplica essas equações. Gente, antes da gente começar, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui na seguinte situação, tá? Pessoal, como essa figura aqui é uma figura totalmente simétrica, eu acho que vocês devem concordar comigo, pessoal, que o centroide total da minha figura, ele vai coincidir com esse centroide C2 que eu coloquei aqui, ó, tá? Imagina se eu fosse passar um eixo de simetria na figura aqui e um eixo de simetria total na figura aqui por cima, ó, tá? Vocês concordam comigo que ele iria pegar exatamente esse pontinho C2 aqui, né? Então, gente, o resultado que nós vamos ter aqui para o centroide total da figura, tá? Ele vai ter que ser o mesmo valor que nós tivemos aqui para o centroide C2, ó, ou seja, vai ser 60, tá? E 118. E aí nós vamos agora fazer os cálculos para a gente poder chegar nesses valores, né? Então isso aqui por simetria, mas acho que os cálculos têm que aparecer, né? Então vamos lá, pessoal, ó. No livro de vocês, na página número 28, seguindo a mesma metodologia da atividade de estudos número 1, eu coloquei aqui uma tabela onde eu vou colocar esses valores. Eu vou fazer em forma de tabela porque é uma das maneiras mais eficientes que a gente tem de resolver somatória aí, né? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui, ó, figura número 1, figura número 2, figura número 3. O primeiro passo aqui que nós precisamos é calcular o valor da área de cada uma dessas figuras. Então, vamos lembrar que nós temos figuras retangulares e a área ela é dada pela medida da base multiplicada pela medida da altura, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, para a primeira mesa aqui da nossa viga, ela tem uma base que vale 120, não é? E a altura valendo 28, ó. Então, a gente vai colocar aqui 120 vezes 28, tá? Eu vou fazer o cálculo manualmente aqui, beleza? Mas se vocês quiserem fazer no Excel, pessoal, lembrando que no Excel em poucos segundos vocês fazem esses cálculos, né? Eu sou mais tradicional, eu gosto sempre de fazer à mão, sempre que possível, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó. A base dessa nossa figura aqui, que medida que eu tenho aqui, né, gente? Ó, não está escrito aqui de forma explícita, tá? Mas a gente consegue determinar, né? Percebam que essa distância aqui é 46, essa distância aqui é 46, e isso aqui é o que está faltando, ó, para o 120, tá? Então, se eu fizer 120 menos 46 e menos 46, eu vou obter o resultado que eu tenho aqui, ó, que é a medida dessa base, tá? E fazendo isso, pessoal, vocês vão ver que vai dar 28 também, tá? Então, a base vale 28, e a altura dele ali foi dada no exercício aqui, ó, que é 180, tá? E por fim, eu quero que vocês percebam que a terceira figura ela é exatamente igual à primeira, ela é bem simétrica, isso aqui vai ajudar bastante os cálculos, tá? Eu vou escrever ele aqui do mesmo modo, ó. Então nós temos 180 de base e 28 de altura, tá? Pessoal, fazendo essas multiplicações aqui, ó, 120 vezes 28, façam comigo aí, por favor, tá? Mas o meu aqui deu 3.360. Próximo aqui, ó, deu 5.040, tá? E aí, aqui eu vou ter o mesmo valor, né? 3.360. Aí, gente, ó, lembrando, essa parte aqui, tá? Ela vai ser a parte de baixo aqui, ó, da nossa somatória. Então, eu preciso fazer uma somatória de todas essas áreas, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, somatória de A e, tá? Eu simplesmente venho aqui e somo esses três números, ok? Então, somando esses três números aqui, isso dá 11.760, beleza?
Show de bola. Próximo passo aqui, então, nós precisamos colocar esse XI, que também é dado em milímetros aqui, né? Ah, detalhe, né, pessoal? A área aqui dada em milímetros quadrados, né? Então, meu XI aqui, que é dado em milímetros, gente, vamos lembrar, o XI é a coordenada X, tá? De cada um dos centroides que nós colocamos aqui, ó. E nós já definimos ali em cima, não é isso, pessoal? Ó, a coordenada X, ela vale 60, não é? Para todo mundo. Então, nós vamos colocar 60 aqui, ó, para todos eles. Ok? Depois aqui, pessoal, o próximo passo nós vamos fazer a parte de cima do nosso cálculo. Ó, eu tenho que multiplicar xi vezes o valor da nossa área I, tá? Que foi essa área que a gente determinou aqui, ó. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar 60 vezes a primeira área, que é 3.360. Ok, gente? E fazemos isso para todos, ó. 60 vezes 5.040, né? E aqui a terceira vai ter o mesmo valor, não é isso? A figura simétrica, 3.360, tá? Pessoal, se a gente vier aqui fazer essas multiplicações aí, os resultados que eu tive aqui foi, ó, aqui deu 201.600, tá? Aqui deu 302.400, 302.400, e essa terceira aqui, obviamente, ela vai ter que dar o mesmo valor, né? Que deu 201.600, tá? Quando a gente vier aqui, então, e fazer a somatória, beleza? Ó, somatória de xi, que multiplica essa nossa área I, é só somar todos esses três números, tá? E isso aqui deu, pelo menos no meu caso aqui, 705.600, beleza? E agora, de posse dessas informações, ó, com essas duas... com esses dois resultados que nós obtivemos aqui da tabela, eu consigo finalmente, ó, fazer a divisão de um pelo outro e encontro a coordenada x do centroide da minha figura, tá? Então, ó, como é que vai ser isso aqui? Vai ser os 705.600 sobre os nossos 11.000 aqui, 760, que é a somatória de todas as áreas, ó, 11.760, tá? Se vocês fizerem esses cálculos aí, pessoal, podem fazer conforme era esperado, tá? Essa medida aqui, ela está dando 60, esse resultado vai dar 60. Então, conforme era esperado, né, a coordenada do C2 seria a mesma distância x aqui de todos os nossos centroides, ó, tá? Já que a minha figura ela é bem simétrica, né? Então, beleza, pessoal. Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui para a coordenada y do nosso centroide. Se tudo correu bem, isso aqui tem que dar o 118, né, que a gente calculou. Mesma metodologia, pessoal, ó, figura número 1, figura número 2, figura número 3, a tabela tá igualzinha, só que valores para y. Gente, a área não muda, né? A área das figuras, ela é constante aqui, ó, 3.360 na primeira, tá? 5.040 na segunda, 3.360 na terceira. A somatória das nossas áreas de índice I deu o mesmo valor ali, que é 11.760, tá? Então, o que vai mudar aqui agora, pessoal, é a coordenada y, ó, de cada um dos nossos centroides. Só que nós já temos ela pronta, né? A gente já definiu aqui, ó. É 222 para a primeira figura, 118 para a segunda e 14 aqui para a terceira, beleza? Então, é só a gente colocar esses valores aqui, ó. Vamos lá, 222 para a primeira, 118 na segunda, 14 aqui na terceira. E aí... depois a gente vai fazer, então, multiplicação. YI vezes o nosso AI, né? Então, vai ser aqui, ó, 222, que multiplica a nossa área primeira ali, que é 3.360, tá? A segunda, pessoal, 118, que multiplica a área, que é 5.040. E a terceira, 14 aqui, que multiplica os 3.360, tá? Fazendo, então... esses cálculos aqui, o meu primeiro aqui deu 745.920 aqui, ó. 745.920. Pessoal, façam os cálculos junto comigo aí, tá? Mas chequei algumas vezes aí, aparentemente tudo certo. 594 deu este aqui, 720 na segunda. E a terceira aqui deu 47.040, então 47.040, tá? Então, novamente, do mesmo jeito, quando a gente fizer a somatória de y e aqui, tá? Que multiplica a nossa área I, somando todos esses três valores aqui, né, pessoal? O meu aqui deu 1.387.680. Então, 1.387.680.
Então aí do mesmo modo, né, para a gente determinar a coordenada y, a gente vai pegar este resultado aqui e dividir pela somatória das nossas áreas ali, né? Então nós temos aqui, ó, 1.387.680 e nós vamos dividir por essa somatória das áreas aqui que deu 11.760, tá? Se vocês pegarem a calculadora e fizerem essa divisão aí, pessoal, isso aqui deu 118, tá? Que era de fato aí o que nós esperávamos, tá? Fazendo ali essa análise por simetria da figura que a gente fez aqui em cima, beleza? Então, gente, agora nós já temos aí as coordenadas do centroide dada em milímetros, beleza? Da nossa figura, e ela é dada pela coordenada x e pela coordenada y, ou seja, é 60, tá? E 118 milímetros aqui, ó. Tudo bem?